Vamos para a aula 4 dos primeiros passos do zero ao digital. Vamos falar sobre tráfego pago e tráfego orgânico. Tá? Primeiro, vamos entender o que é tráfego no digital. Tráfego simplesmente é pessoas chegando até você. Pode ser vendo um vídeo, acessando seu perfil, clicando no link, pessoas chegando no seu WhatsApp. Sem tráfego não existe venda. As pessoas precisam ver você de alguma forma e vai ser através de um tráfego. Né? Como é que funciona isso aí? Entendam o seguinte, que a internet é a rede mundial de computadores. Então, quando você está tendo acesso a uma foto de alguém, seja num perfil, seja compartilhada pelo WhatsApp, enfim, você está tendo acesso a uma informação que não está propriamente no seu celular. Ela vai chegar até você de alguma forma, seja você acessando de forma ativa ou seja você recebendo de forma passiva, né? De forma com que essa informação chegue até você, vai existir um tráfego, vai ter que ser passado por um caminho ou outro. E falando sobre isso, nós temos dois tipos de tráfego, que é o tráfego pago e o tráfego orgânico. Vamos entender cada um. No meu tráfego orgânico, é o tráfego quando as pessoas chegam até você sem você pagar nada por isso, sem nenhum tipo de anúncio. Não sei se você já percebeu, mas nas redes sociais, conforme você vai navegando, aparece algumas coisas lá para você e vai ter uma opção como patrocinado, por exemplo, né? Que é um anúncio pago, ou seja, aquela pessoa, aquela equipe de marketing usou aquela rede social para anunciar algo a mais para você, para fazer com que você consiga ser alcançado, para que aquela informação chegue até você. No caso aqui do tráfego orgânico, é quando ninguém paga nada e simplesmente chega até você. Um exemplo, vídeos no Instagram ou no TikTok, conteúdos do YouTube, posts nas redes sociais, indicações, vantagens do tráfego pago, do tráfego orgânico para você. Você não precisa investir nenhum real, tá? Você não precisa investir em dinheiro, claro que você vai investir em outras coisas, você vai investir conhecimento e tempo para poder fazer com que o tráfego orgânico chegue até as pessoas. É ideal para quem está iniciando. O tráfego orgânico também constrói autoridade. Por quê? Porque ele faz com que o algoritmo do Instagram, das redes sociais, apresentem o seu conteúdo sem você precisar pagar nada por isso. E para as pessoas certas também, tá? E gera um resultado mais duradouro. Então, no tráfego orgânico, você tem essas vantagens. Não precisa investir dinheiro. É ideal para quem está iniciando no digital e não tem dinheiro para investir. Constrói uma autoridade e os resultados são duradouros. Quais são as desvantagens? Acaba que os resultados podem demorar um pouco mais e também vai exigir muita consistência. Você vai ter que ser constante. Tá? Quanto mais você vai entregar para a rede social daquele conteúdo específico, para aquele público específico que a gente já viu na aula passada, vai gerar um resultado muito melhor. Então ele já entende, o algoritmo ele entende quais são as pessoas que têm interesse, qual é o público que tem interesse nesse seu tipo de conteúdo. E ele vai acabar mandando mais conteúdos desse. Certo? Às vezes você está lá na sua rede social, você vê um conteúdo que nem é o seu tipo de conteúdo, mas você parou aquele momento para ver, ele começa a mandar para você de forma automática, sem aparecer patrocinado, conteúdos parecidos, sugestivos daquele conteúdo, mas não porque você está consumindo, porque outras pessoas que consumiram aquele conteúdo que você consumiu uma vez só, tem o costume, tem o hábito de consumir o mesmo conteúdo e ele vai direcionando de forma orgânica, sem você pagar nada por isso. Então, tem essas desvantagens? Tem, mas ainda assim é uma boa utilização, uma forma muito boa de você construir uma autoridade principalmente, ok? Temos também aí o tráfego pago. Esse tráfego pago já é quando você paga para as redes sociais para poder mostrar o seu conteúdo, tá? Para eles mostrar as suas ofertas para mais pessoas. Então, um exemplo, quando você vai lá na sua rede social e tem uma opçãozinha chamada impulsionar, você vai botar um valor ali para ele impulsionar para uma certa quantidade de pessoas em uma determinada região, tá? Então você vai pagar ali, você vai fazer uma campanha paga. E você tem também as vantagens e as desvantagens do tráfego pago. Quais as vantagens? Você tem um resultado mais rápido e também você tem um controle sobre o público. Como assim? Porque lá você tem algumas opções para você direcionar. Eu quero pessoas que seja para o sexo feminino, da idade de 18 a 24 anos, que sejam mães, que estão desempregadas,
que querem fazer uma renda extra, você vai direcionar, você vai ter um controle. E também é escalável, porque você vai colocando o valor ali, ele vai entregando para o público certo. No orgânico, ele vai entregar conteúdo para todo mundo, como eu falei. Você consome um conteúdo uma vez e ele vai começar a mandar ali vários conteúdos parecidos, né? Agora, quando você direciona, segmenta, você cria um funil ali, você nivela o que realmente você quer, só utilizando mesmo o tráfego pago. Então essas são as vantagens. O resultado vem mais rápido, você tem um controle sobre o público, sobre quem vai receber os seus conteúdos, e é escalável. Quais são as desvantagens, né? Exige que você faça investimento, você vai ter que pagar, né? Pode ser que gere prejuízo se feito da forma errada, tá? Então por isso que a gente precisa conhecer bem, estudar bem, conhecer bem o nosso público para que a gente direcione, principalmente quando a gente vai fazer investimento, vai fazer tráfego pago, a gente precisa direcionar para as pessoas certas, tá? E não é ideal para quem está começando e não tem conhecimento sobre isso, não tem base, tá? Você vai fazer o investimento e não vai ter um retorno legal sobre isso daí, ok? Então, tráfego pago também é uma boa sugestão, mas a gente tem que nivelar o conhecimento, ver o que realmente é importante agora, quanto a gente pode gastar e fazer um estudo, um levantamento sobre isso daí. Então vamos fazer uma comparação entre os dois, entre o tráfego pago e o tráfego orgânico, tá? O tráfego orgânico, o tempo vai ser o seu resultado. Porque quanto mais você investir ali o seu tempo, o seu resultado vem daí. Ideal para quem está iniciando, por quê? Porque tem um baixo risco, tá? E o tráfego pago, o seu dinheiro vai estar o seu resultado. Quanto mais você investir ali, claro que também você tem que investir da forma correta, você vai ter um resultado maior. É ideal para quem já tem uma estrutura, já tem um valor para poder arriscar, porque já tem um risco maior, tá? Então, essa é a diferença, né, a comparação entre um e outro. Sabendo que não existe o melhor ou o pior. O ideal é você ter tráfego, tanto orgânico como tráfego pago, tá? A gente vai ter aulas específicas sobre isso, onde eu vou colocar meu dinheiro na berlinda ali para a gente fazer o tráfego pago e fazer essas comparações, criar ali os públicos certos para poder investir certo para a gente não perder dinheiro, tá? Ok? Então, falando sobre tráfego, a gente tem que ter essas noções. Então vamos lá. Qual eu devo escolher no início? Para quem realmente está começando, tá? Eu recomendo, e a grande maioria das pessoas que eu vejo que falam sobre cursos dos mesmos que eu estou fazendo de renda extra, de conseguir trabalhar realmente pelo digital, pelo celular, ganhando dinheiro, recomendam, claro, que comece pelo tráfego orgânico. Por quê? Porque você vai entender o processo, entender como conhecer o seu avatar, como conhecer a sua persona, como funciona cada rede social, você vai entender realmente o público, você vai conseguir testar as mensagens que dão certo e você também vai evitar ter prejuízo. Por quê? No tráfego pago, depois que vem aí direto a aceleração, porque às vezes você pode até, vamos dizer que no tráfego pago você vai lá e conseguiu ter um resultado, um volume de leads legais, né? O que são leads? São pessoas que despertaram o interesse no seu produto, no seu serviço. Só que você não sabe negociar, você não sabe apresentar o seu produto da melhor forma possível, você não tem uma copy legal, você não tem ali um script de venda, né? E aí você acaba se perdendo nessa parte do funil. Então o que acontece? Você tem que iniciar, o ideal é iniciar no tráfego orgânico para entender todos os processos que precisam para que você tenha mais assertividade quando você for fazer o tráfego pago, tá? Os dois são muito importantes, porém, para início, tráfego orgânico, certo? Erros comuns iniciantes com tráfego. Começar pagando anúncios sem saber vender. É aquilo que eu falei para você. Não adianta você pagar, conseguir até uma quantidade de volume de leads legais e na hora de fazer a negociação, na hora de apresentar o seu produto, na hora de fazer o fechamento, não conseguir, tá? Outro erro comum é copiar campanhas prontas, pegar aquilo que realmente está pronto de alguém, porque pode ser que aquela campanha funcionou num determinado período e hoje não funciona mais. Então não dá para a gente comparar isso, tá? Que as tendências vão mudando, a forma de pensar vai mudando, tá?
Outra coisa também, você investir em tráfego pago sem ter condições de investir, né? Ou seja, você tem um valor que você conta para se alimentar, para pagar uma conta e você investir no tráfego pago. Não invista em risco dessa forma. Por isso que a gente inicia no tráfego orgânico. E também, depois que pegar o tráfego pago, descobrir como trabalhar, descobrir a sua persona, descobrir como usar na rede social certa, conseguir fazer as vendas, ignorar o tráfego orgânico. Por quê? Porque o tráfego orgânico ele gera mais confiança. E lembra que isso faz parte do processo de venda, tá? Atenção, tá? Relacionamento, confiança e venda. Então a gente não precisa acelerar os processos, a gente precisa entender todos os processos para ser muito mais assertivo. Ok? Para a gente finalizar essa aula, vamos falar sobre estratégia inteligente. O que é estratégia inteligente? É uma estratégia que vai ser segura. Começar sempre com tráfego orgânico, validar o conteúdo da oferta, criar a estrutura, depois ir testando o tráfego pago. Isso vai fazer o quê? Você reduzir a chance de risco e aumentar com certeza o seu resultado. Às vezes a gente tem muita sede ao pote, comecei a fazer 2 vendas, já vou meter... Não, calma. Vamos entender, porque às vezes essa venda ela foi uma venda num impulso emocional. A gente tem que ter a certeza de quem é o nosso cliente, quem é o verdadeiro cliente, o nosso cliente final, aquele que vai olhar para o nosso produto, vai ver que realmente resolve o problema dele e vai consumir aquele produto, entendeu? Então essa é a melhor estratégia. Começa com tráfego orgânico, valida o conteúdo das ofertas, cria a estrutura e depois testa no tráfego pago para evitar qualquer tipo de perda ou risco e aumentar ainda mais as suas vendas.